Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a essa aula. Hoje eu vim falar com vocês sobre o poder da pirâmide invertida dentro da organização que você gerencia. Se você está passando por alguma dificuldade de não faturar bem, de querer aumentar o seu salário batendo meta e não consegue, eu vim trazer hoje a solução dos seus problemas. Essa metodologia, o Senhor me entregou ela, digamos assim não, porque realmente foi dessa forma, em 2017. E eu tenho esse papel anotado até hoje, vou compartilhar aqui com vocês, tá vendo? Ó, esse papel aqui tem nome, inclusive, das pessoas que trabalhavam comigo nessa época. E eu guardei esse papel porque um dia eu falei que iria dividir essa metodologia e eu vim trazer para vocês justamente ela. Ela vai ser a minha primeira aula que eu vou entregar aqui é sobre a pirâmide invertida e o poder que ela exerce dentro de uma organização. Então a gente vai começar com um princípio básico que a gente escuta falar muito, se a gente joga aí no Google ou se a gente joga em qualquer mecanismo de pesquisa, gerência, aparece sempre a palavra liderar. Liderança assertiva, como liderar de forma eficaz. Mas o que é liderar? O que de fato significa liderar? Gente, liderar nada mais é do que servir. Liderar é influenciar as pessoas através da servidão. Ou seja, quanto mais você serve, mais você lidera. Porque Jesus nos fala que maior é o que serve, entende? Então, o que a gente tem o hábito de fazer dentro da empresa? A gente sempre está olhando para quem está acima de nós. A gente nunca está olhando para quem está abaixo. Como assim, Fernanda? Vou dar um exemplo, então, usando a bendita pirâmide. Temos uma pirâmide que funciona assim, certo? Na base aqui, na base da sua pirâmide, está o seu atendimento, ou seja, o primeiro contato do cliente dentro da sua empresa. Se é com o vendedor, se é com o atendente, se é com a caixa, enfim, esse é o primeiro contato que o cliente tem dentro da sua empresa. Então você tem alguém que supervisiona o trabalho desse atendimento, então ele vem logo em seguida, subindo a pirâmide. Então vem o atendimento na base, em seguida vem o supervisor. Você, como gerente, vai gerenciar as atividades desse supervisor, caso você o tenha, senão você vai gerenciar diretamente a atividade do time do atendimento, certo? Então você vai olhar como gerente para a tua supervisão. Aí o que acontece? Você, acima de você, tem a diretoria, que são os donos, proprietários, diretores, coordenadores, enfim. Mas a gente vai falar dessa pirâmide básica dentro da organização, que é time de base, supervisão, gerência e a diretoria. Feito isso, o que a gente percebe? Você aí não está preocupado, estou falando com você como gerente, tá bom? Em olhar para baixo. Você está preocupado realmente em agradar o teu supervisor ou você está preocupado em agradar o dono, o proprietário, para que ele te elogie ou para que você não receba encheção de saco dessa pessoa? Ok? E o proprietário está preocupado com quem dentro dessa pirâmide? Com o dinheiro. Ele está preocupado com o dinheiro, tá? Então, assim, percebe que não existe o cliente dentro dessa pirâmide, porque é uma pirâmide organizacional, faz parte da organização. Se o cliente não está dentro da tua organização, ele não presta nenhum tipo de serviço, o que ele faz é consumir, aonde está o cliente dentro dessa organização, dentro dessa pirâmide? Ela está no topo, ele está acima do diretor, ele está abaixo do atendente? Como que funciona na prática? Na prática, gente, o cliente está abaixo do atendente. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa pirâmide ela é feita por cargos e o cliente não está dentro da pirâmide, mas ele está fora porque precisa dele para que a empresa sobreviva. Agora, quem traz o lucro? É o cliente. Quem espera o lucro? É o dono. Então, o dono está na ponta e o cliente está logo abaixo. Tá, então é isso que eu queria que vocês raciocinassem. Essa é a pirâmide comum que acontece em toda a organização, tá? Essa é uma pirâmide organizacional. Então funciona você olhando sempre para cima. Teu atendente, ele não tá preocupado com o teu cliente, o que ele vai achar. O teu vendedor, ele não tá preocupado ali com o teu cliente, de fato. Ele tá preocupado se o supervisor dele não vai dar uma chamada nele, se ele vai bater meta para ser elogiado, se ele vai bater meta para conseguir as coisas pessoais que ele deseja. Então, assim, essa pirâmide, ela está sempre com olhos para cima. Agora eu trago para vocês a seguinte reflexão. Quando Jesus, que foi o maior influenciador que já existiu no mundo, não existe outro nem próximo do segundo lugar. Mesmo você não tendo nenhum tipo de crença, Natal e Páscoa, que são as duas maiores datas de comemoração, são eventos da vida de Jesus. Independente da religião que você tenha, não tem como negar a influência de Jesus, a existência de Jesus aqui na Terra. E ele influencia tudo, o calendário é influenciado por ele, a fé das pessoas, então assim, não tem como negar o poder de influência. Só que você nunca viu Jesus na porrada, falar, vamos, que eu tô mandando você fazer. Ou vai agora, porque eu sou Jesus, eu sou o maior líder que existiu. Você, ó,
cala a boca e vai fazer o que eu tô falando. Não, gente, não, isso não acontece. Então Jesus, ele sempre trabalhava com perguntas e sempre exercendo influência. Então ele não obrigava ninguém a nada e também não era permissivo, porque existem os dois extremos de gerência, tá, gente, de liderança, que é ou você ser extremista no sentido de ser muito rígido, ou você ser extremista no sentido de ser muito permissivo. Então ambos são errados, tá? Ok, entendi que Jesus serve. Entendi que a pirâmide estou olhando para cima. Quando Jesus faz o maior ato de servidão dele, que eu falo servidão, tá, gente? Não o maior ato de vida dele, que o maior ato de vida foi ser crucificado por nós. Mas o maior ato de servidão foi lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele parou para lavar os pés dos discípulos, ele olhou para cima ou ele olhou para baixo? Então ele olhou para baixo. Porque os pés, ele parou para fazer um ato tão humilde que não tinha ego em Jesus, quando ele se ajoelhou, abaixou, olhou para o pé do discípulo e lavou. Então, isso foi de cabeça baixa. Então, eu quero que vocês comecem a entender que se você está olhando para cima na pirâmide, você não está servindo. Você está esperando ser servido. Quando você olha para baixo, aí o que você percebe? Você está servindo. Então, vamos analisar essa mesma pirâmide que eu dei o exemplo aqui, só que agora com um olhar de servidão? Vamos lá? Vamos olhar com esse olhar de servidão? Digamos que você é o proprietário e está aqui no topo. Proprietário, diretor, coordenador, enfim, o que tiver aqui mandando mais dentro dessa pirâmide organizacional. Você, como proprietário, você olha para o seu gerente como servindo? Você olha para ele e fala assim, nossa, que bom que eu tenho você. O que você está sentindo dificuldade? Vou investir num curso para você fazer. De que forma eu posso te ajudar? Quais são as suas ideias? Ou você só fala com o teu gerente para descer a repa nele? Para falar, você errou nisso, 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 a meta desse mês você não bateu. É só nessa hora que você olha para o seu gerente? Se for, lembre-se que você não está servindo, tá? Você está olhando sempre para cima. Você está olhando para o dinheiro que você quer que entre. E não para quem pode trazer o dinheiro para você, tá bom? Você como gerente, você olha para o seu supervisor com olhares de servidão, perguntando para ele quais são as dificuldades que ele enfrenta, o que ele está vendo de diferente, quais são as ideias que ele traz. Você escuta o teu supervisor? Então fica mais um questionamento. Ou você está preocupado como gerente em agradar a tua diretoria? Teu olhar está para cima na pirâmide ou está para baixo? Para cima, olhando para os proprietários, para os diretores, para a opinião que eles têm de você, ou se eles não vão te encher o saco por nada, ou seu olhar está para o supervisor. Está olhando o que essa pessoa precisa de mim? Você está pronto para servir a tua supervisão? Ou você está preocupado com a direção da empresa e o que ela acha de você? Da mesma forma, vem você, supervisor. Você está preocupado de fato com o atendimento? E eu não estou falando do falar, eu estou falando do atender, do atendente, do vendedor, do caixa, a pessoa que tem o primeiro contato com o cliente. Você serve ela? Você tira suas dúvidas? Você diz um bom dia? Ou você só fala dos resultados dela quando ela dá resultados ruins? Você consegue chegar hoje na tua equipe, aí na pessoa que está de frente com o cliente, e perguntar assim, quais são as estratégias que eu posso te ajudar? A sua supervisão está de olho realmente na tua equipe? E a sua equipe, ela está com olhares para servir o seu cliente? Ou ela está com olhares para servir o supervisor não encher o saco dela? Ou seja, ela está fazendo as atividades que ela precisa porque o supervisor é muito enjoado e vai ficar no pé dela. É isso que eu quero trazer. Qual é a preocupação com o cliente? Aonde entra o cliente dentro disso tudo? Então, quem está olhando para ele? O seu atendente tem que estar servindo o teu cliente. Entende? Por quê, gente? Porque o proprietário, ele espera o lucro, ele espera o dinheiro. E o dinheiro só entra por um lugar, que é pelo cliente. Entende? Quem vai trazer o lucro para a tua empresa é o cliente. Porque quanto mais cliente, mais satisfação esse cliente tem dentro da sua empresa, mais dinheiro entra. E aí a pirâmide só tende a aumentar. Mas agora, se você é proprietário e tem um ego tão grande que você se preocupa só com o cliente e deixa seu gerente de lado e é só o que é ruim que você foca, não vai crescer, você vai fechar as portas, porque você não está servindo, e maior é o que serve. Maior é o que serve. Então, quantas experiências boas nós estamos deixando para quem está abaixo de nós? Eu não quero que vocês pensem numa relação pulando essas hierarquias. Pensem em quem está mais próximo. Você é o dono, pensa no seu gerente. Se você é o gerente, pensa no supervisor. Se você, gerente, não tem supervisor e atende diretamente a sua equipe, pensa na tua equipe. Esquece quem está acima, foca só em quem está abaixo. O que você tem feito para servir essa pessoa? Se você estivesse no cargo dela, o que você gostaria que fizessem com você, para você se sentir servido? Essa é a reflexão que eu quero trazer, tá bom? Pra gente encerrar, eu quero fazer uma proposta para vocês. Nós estamos aí com o mês de outubro já encaminhado, então vocês que já têm metas, já estão trabalhando em cima dessas metas.
Mas nós estamos iniciando uma semana, então você pode ajustar aí da melhor forma, ou para a meta do mês, ou para a meta da semana, de acordo com o momento em que você tiver acesso a esse conteúdo. Eu quero que você leve essa metodologia para dentro da sua empresa. Trabalhe com a pirâmide invertida por pelo menos 30 dias, tá bom? Então, levante-se todos os dias para ir trabalhar pensando em servir quem está diretamente abaixo de você. Não pule hierarquia. Se você é o dono, sirva o teu gerente. Se você é o gerente, sirva o teu supervisor. Se você é supervisor, sirva a sua equipe. Se a sua equipe tem contato direto com o cliente, sirva ao cliente, tá? Entregue o seu melhor. Sirva. Então, eu quero que vocês façam isso. Testem a pirâmide invertida por pelo menos 30 dias e conta o resultado, tá bom? E traz aqui para mim os resultados. Observem os resultados e observem os resultados financeiros disso também, tá bom? Façam um teste. E ao final desses 30 dias você não tiver obtido resultado, que eu acho muito difícil, lembre-se que Jesus ele nunca usou o poder para influenciar nada, ele influenciou tudo, até o calendário. E se alguém acreditou em Jesus, tomou a sua cruz e o seguiu. Então, faça com que essa mentalidade venha para sua vida. Toma a sua cruz e segue. Ou seja, se você é o dono, tem a postura de dono. Não é dono do teu funcionário, você é dono da sua empresa. E é por isso que você tem que estar preocupado com o teu funcionário. Se você é gerente, você não é um capacho do seu proprietário, do proprietário da empresa que você trabalha. Você está ali para servir a tua supervisão, inspirar pessoas. Supervisor, você não é dono desses atendentes, não é dono dos vendedores. Você não tem o direito de falar, faz o que eu tô mandando, entende? Você tem o direito de influenciar e servir essas pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui. E se você é atendente, vendedor, caixa, sirva o cliente. A bondade tem que vir de você, independente de onde vem a maldade, a bondade tem que vir de você. Faça esse teste, depois vocês me contam, certo? E é isso que eu quero deixar, essa aula sobre a pirâmide invertida. Porque tem muita empresa trabalhando com essa pirâmide errada e não vai ver lucro nunca, e o negócio tá fadado ao fracasso.